Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns conflitos do Oriente Médio. Claro que tem muita coisa envolvida e eu vou fazer um resumo, trazer para vocês as principais causas, os principais atores geopolíticos, porque o Oriente Médio é uma região de grandes conflitos. Vou falar de alguns conflitos antigos e alguns conflitos atuais que você precisa saber para ir bem nas suas provas, eles geralmente caem aí, então vale a pena conhecer o estopim de alguns conflitos, as causas, os interesses, etc. Então vamos começar com um conflito atual, muito sério, uma crise humanitária muito triste que está acontecendo num país chamado Iêmen. O Iêmen é um país muito pobre, ele fica bem ao sul da Península Arábica, é um país que não tem petróleo, grandes reservas de petróleo, não tem riquezas minerais significativas, é sim um país muito pobre. E o atual governo que se instalou lá, pós-Primavera Árabe, não é muito bom para o povo. Desencadeou uma guerra civil do povo descontente com o atual governo, querendo tirá-lo do poder, e hoje esse governo faz com que o povo morra de fome. Então é uma crise humanitária muito séria, muito triste, as pessoas estão morrendo de fome, crianças, não é? E esse governo, ele recebe o apoio da Arábia Saudita, porque o Iêmen, ele é passagem do Golfo de Aden para o Mar Vermelho, então serve como rota de navios ali, navios petroleiros, outros navios comerciais, então é um importante ponto geoestrategicamente falando a localização do Iêmen. Daí a importância do apoio da Arábia Saudita ao governo do Iêmen, sunitas, portanto. Aí, o Irã, como ele quer exercer um poder nesse ponto geoestratégico, na rota ali do Iêmen, ele quer impor um governo xiita aliado ao Irã. E para isso, ele começou a apoiar um grupo terrorista chamado Houthis. Os Houthis é uma minoria radical, que eles realizam diversos ataques, inclusive a navios americanos, a todos os aliados da Arábia Saudita, os Estados Unidos, que são aliados ao governo atual do Iêmen, e o Irã fornece armas. Afinal de contas, o Iêmen é um país muito pobre, da onde esse grupo terrorista tiraria dinheiro para realizar esses ataques? Então, é com a ajuda do Irã. Então, gente, resumindo, esse é o conflito do Iêmen, um conflito atual que no final das contas acaba sendo entre, de novo, sunitas e xiitas. Os sunitas representados pela Arábia Saudita, que apoia o governo atual, e os xiitas representados pelo Irã. Belezinha? Próximo conflito. Um segundo conflito que se estende até os dias de hoje é o conflito na Síria, a guerra civil na Síria. Ela se estende até hoje, mas ela começou por volta de 2010, mais efetivamente em 2011, porque em 2010 começaram uma série de manifestações, e essas manifestações, elas tinham como intenção tirar os ditadores do poder. Então, começou na Tunísia, quando um comerciante, ele chega ao ponto de atear fogo ao seu próprio corpo, num momento de total, óbvio, desespero contra a situação que estava vivendo a Tunísia. E aí esse episódio desencadeou uma série enorme de manifestações nos países do Oriente Médio, começando pela Tunísia, com a intenção de tirar os ditadores do poder, principalmente em praças públicas. E todas essas manifestações foram combinadas pelas redes sociais, principalmente Facebook naquela época, e foi em 2010. As pessoas começaram a se unir nas ruas, fazendo protestos, a maioria deles bastante pacíficos, revoltados contra os governos ditatoriais atuais de seus países. Então, estourou ali na Tunísia, depois já espalhou para todo o norte da África. Então, países como o Egito, como a Líbia, foram perdendo, foram derrubando os seus ditadores. Alguns saíram pela pressão, alguns foram perseguidos e deram um pouquinho mais de trabalho. Por exemplo, Muammar Gaddafi da Líbia demorou, ele foi morto pela população, gerando até um princípio de guerra civil interna, no caso da Líbia, mas derrubaram. E essas manifestações ficaram conhecidas como a Primavera Árabe, ou seja,
Depois de um longo inverno, representado pelas ditaduras, vem a primavera, então uma estação de prosperidade, né, de plantio, de voltar a ter até algumas democracias instaladas nesses países que viveram por muitos anos ditaduras. Porém, quando a Primavera Árabe chega na Síria, o presidente, que é o Bashar al-Assad, ele não aceita sair do poder de maneira alguma e começa uma intensa guerra civil entre os rebeldes, né, que é o povo sírio querendo tirar o Bashar al-Assad, e o Bashar al-Assad contra esses rebeldes, o seu próprio povo. E foram anos de guerra, muitas mortes, muitos bombardeios, cidades históricas, lindas, importantíssimas ali no Oriente Médio, foram devastadas e muita gente fugiu da Síria, né? Tivemos um número imenso de refugiados, um número imenso de mortes, e tem um caso bastante emblemático, né, que marcou isso, foi o caso de um menininho que foi encontrado morto no mar, né, tentando entrar em alguns países europeus. Alguns países europeus fecharam as portas para os refugiados sírios, por exemplo, o caso da Hungria, teve um caso de uma jornalista que pôs o pé na frente de um pai de família segurando criança e ele cai. Então, teve uma hostilidade contra esses refugiados, mas alguns países, por exemplo, como a Alemanha, abriram as portas, receberam esses refugiados sírios, e o país com mais refugiados sírios é a Turquia. Então, essa guerra existe até hoje. O Bashar al-Assad não foi tirado do poder, ele ainda está lá, e ele usou até de armas químicas, então é bem delicado o que acontece na Síria. Aí vocês perguntam, né, e a ONU, como a ONU permite um presidente usar armas químicas, né, contra o próprio povo, contra crianças, né, como que a ONU não faz nada? Muito simples, a Síria recebe apoio total da Rússia, porque a Rússia, ela não tem saída para mar quente, que a gente fala, né? O seu país, ele é cercado por mares gelados, que impossibilitam o comércio marítimo por causa dos gelos, icebergs que se formam. É muito perigosa a navegação e até inviável. Então, a Rússia precisa sair pelo Mar Negro através da Síria. Ela tem a passagem. Então, a Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad. Lembrando que na ONU tem os 5 membros efetivos no Conselho de Segurança que tem o poder de veto, e a Rússia é um deles. O mundo inteiro foi contra essa guerra, principalmente os Estados Unidos, mas a Rússia vetou qualquer ação efetiva contra o governo de Assad. Tem uma coisa muito perigosa que eclodiu dessa guerra civil da Síria, que é um grupo terrorista muito perigoso na atualidade, chamado Estado Islâmico. A sigla pode ser EI ou ISIS, né? Então é um grupo terrorista, ele surgiu aí nesses conflitos, eles são muito radicais, muito fundamentalistas, extremistas islâmicos, eles querem criar um país, por isso que chama Estado Islâmico, seguindo fielmente todas as regras do Alcorão e de um modo extremamente conservador e usando a força, né, matando, fazendo ataques terroristas. Eles usam de lobos solitários, que são alguns jovens, saem matando, atropelando pessoas, atirando em teatros, em shows, no mundo inteiro. Recentemente, não sei que ano você está assistindo esse vídeo, mas eu tô gravando ele agora em abril de 2024, semana passada teve um ataque terrorista do Estado Islâmico na Rússia, numa casa de shows lá, um teatro, morreram 150 pessoas, 2 homens entraram lá, mataram, atirando, né, mataram um monte de gente. Então eles fazem esses atentados, e o Estado Islâmico, ele sai desse momento do conflito da Síria, né? Então eles ocuparam grande parte do Iraque, grande parte da Síria, e se os Estados Unidos entram nessa guerra contra o Bashar al-Assad, indiretamente ele ajuda o Estado Islâmico a se fortalecer, tirando o governo, porque o Estado Islâmico também é contra o governo da Síria, né? Ele quer dominar a Síria. Então o governo de Barack Obama, que era da época do início da guerra da Síria, ele ficou bastante dividido, porque não podia atacar a Síria, né, de uma forma mais efetiva, ajudando os rebeldes, no caso, porque ele favorecia indiretamente o Estado Islâmico, entenderam, gente? Então,
a geopolítica é isso, é um jogo de interesses, é um tabuleiro de xadrez, a gente chama, né, de xadrez geopolítico. Cada movimento tem que ser muito bem pensado, porque pode desencadear outras jogadas ali na frente. Então é isso o conflito da Síria. Mudando de assunto, vamos falar um pouco do Irã. O Irã é bastante preocupante ali no Oriente Médio, né? Porque ele é um ator muito rico, é um país importante e ele dita vários movimentos da geopolítica atual. Como vocês sabem, o Irã tem muito petróleo, está entre os maiores produtores de petróleo do mundo. Antigamente era um império persa, né, muito importante, muito grande, não ficava só hoje onde é o Irã, ele era até maior, ultrapassava as fronteiras do que hoje é o Irã. Lembrando que o Irã, até 1979, ele vivia uma ditadura pelo Shah Reza Pahlavi e tinha aliança com os Estados Unidos. Só que em 79 ocorre no Irã a Revolução Islâmica e entra no poder o Ayatollah Khomeini. O Ayatollah, pessoal, para vocês entenderem, é um líder político extremo. Ele que comanda tudo no país. Até são eleitos presidentes, mas na verdade ele que manda. É a união da política com a religião, muito extrema, muito conservadora, muito radical. Isso se chama teocracia, que é quando você une política e religião. Então, no caso, o líder político é o Ayatollah e a religião é o Islã, mas é o islamismo levado às últimas consequências, extremamente conservador. As mulheres são obrigadas a usar o hijab, senão elas são apedrejadas em público. Então é uma série de repressões, né, que principalmente as mulheres sofrem em países como o Irã, e não era assim antes de 79. Pois bem, o Irã, ele quer exercer o seu poder no Oriente Médio e ele conta com alguns inimigos, principalmente a Arábia Saudita, né, e indiretamente os Estados Unidos. A aliança do passado foi totalmente quebrada em 79 com a entrada do Ayatollah Khomeini, certo? E hoje o Irã, ele tem algo muito perigoso, que é um programa nuclear clandestino, ou seja, que a ONU não permite. Apenas 7 países do mundo são permitidos de ter um programa nuclear em seu país. O Brasil é um deles, porque a gente pode manipular energia nuclear para gerar eletricidade, por exemplo, na usina nuclear de Angra 1 e 2. Né? Alguns países podem manipular para fazer máquinas de raio-x, de tomografia, né, de ressonância magnética. Então é permitido. Países relativamente pacíficos ou que já detinham essa tecnologia na Guerra Fria, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, né? Eles têm armas nucleares. Agora, o Irã, a Coreia do Norte, a ONU não permite que esses países, né, considerados perigosos tenham. E é sabido já, comprovado, que o Irã tem um programa nuclear. Então é muito complicado lidar com o Irã nos dias de hoje. E prova disso é o que eu falei agora há pouco, né? Que eles apoiam grupos terroristas, como os Houthis, para favorecer os seus próprios interesses ali no Oriente Médio. E para concluir o nosso vídeo sobre conflitos no Oriente Médio, eu vou tratar com vocês as guerras do Golfo. Foram 2 guerras, uma nos anos 90 e outra no início do século 21, né, mais precisamente em 2003, que relaciona principalmente os Estados Unidos com o Iraque, com o Afeganistão, tem a Arábia Saudita e o Kuwait envolvidos mais diretamente nessas guerras do Golfo. Então vamos entender cada uma delas, né, quais foram as causas, etc. Então, para começar, vou começar com a Guerra do Golfo de 1990. Tudo começou graças a um país pequenininho, mas muito rico, que tem muito petróleo, chamado Kuwait. O Kuwait, ele pertence à OPEP, que é um grupo de países produtores de petróleo, e nesse grupo eles combinam preços tabelados de petróleo, né? Todos têm que vender o preço do barril de petróleo mais ou menos no mesmo valor. E naquela época o Kuwait resolveu baixar o preço dos seus barris de petróleo, atraindo assim mais clientes. O Iraque, que também está no grupo, que também é um grande produtor de petróleo do Oriente Médio,
Ele tinha no governo naquela época um ditador chamado Saddam Hussein. Pensa num ditador muito cruel com seu povo, muito radical, um ditador, né, gente? Extremista, enfim, tava no poder há anos. E o Iraque, né, de Saddam Hussein, não gosta do que o Kuwait fez, que foi baixar os preços do petróleo, e resolve invadir o Kuwait. Então, houve uma invasão do Iraque no Kuwait em 1990, em janeiro de 90. E isso foi muito impactante no mundo inteiro, porque nós vimos pela primeira vez na televisão uma guerra, né, passada ao vivo na TV. Era o início da globalização. Hoje é muito comum ver, né, cenas de bombardeios atuais, a gente vê na internet, ao vivo, mas até então não era. Eu lembro, eu era pequena, todo mundo ficou colado na TV, vendo aqueles bombardeios ao vivo. Então foi muito marcante essa primeira guerra do Golfo. Mas claro, ela não foi marcante por isso, né, gente? Isso é só um detalhe. Quando o Iraque ataca o Kuwait, imediatamente o Kuwait pede ajuda para os seus aliados, que no caso ali era a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, no primeiro momento, ajuda o Kuwait, né, retaliando o Iraque, realizando alguns ataques ao Iraque. O Iraque começa a atacar a Arábia Saudita, então, que tentou ajudar o Kuwait, e aí ela não tem mais a quem recorrer, ela vai recorrer aos Estados Unidos. E os Estados Unidos entra nessa guerra, entra nesse conflito, aliado à Arábia Saudita e ao Kuwait, contra o Iraque. Para vocês entenderem, o presidente dessa época era o George Bush, pai, porque vai ter o filho dele que vira presidente dos Estados Unidos mais tarde, né? Então era o George Bush, e ele tem interesse, grandes interesses de entrar nesse conflito, porque, gente, os Estados Unidos, ele tem boas relações com a Arábia Saudita, né? Mas é claro que ter uma influência em mais países do Oriente Médio é muito importante para ele. Com o Irã, já perderam influência em 79. Então, nos anos 90, se os Estados Unidos conseguissem retirar o Saddam Hussein do poder, né, invadir o Iraque, dominar as jazidas de petróleo, é muito interessante. Implementar uma democracia aos moldes americanos, assim ele teria uma melhor influência no Oriente Médio e, claro, aos preços do petróleo. Então é claro que os Estados Unidos quiseram entrar nessa guerra e assim entraram. Então, os Estados Unidos começaram a soltar vários mísseis, várias, né, bombas a partir de porta-aviões que decolavam ali do Golfo Pérsico, por isso que chama Guerra do Golfo, né? O Golfo é aquela entrada de água do mar, então, que banha ali os principais países do Oriente Médio. Eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. E esses porta-aviões, dali saíam mísseis, não sai dos Estados Unidos, né, gente? Sai ali de perto. E começou a bombardear o Iraque. Essa operação recebeu até um nome, chamada Tempestade no Deserto. Foi bem marcante isso. E os Estados Unidos começam a bombardear o Iraque. No entanto, gente, o Iraque retaliava. Essa guerra se desenrolou durante um ano, né? E em 91 ela acaba com nenhum vencedor. Os Estados Unidos não conseguem matar o Saddam Hussein, não conseguem tirar o ditador do Iraque do poder, não conseguem invadir o Iraque como ele queria, retira as tropas e a guerra se encerra por ali. Então, né, de certa forma, ficou meio feio para os Estados Unidos essa, entre aspas, derrota no Oriente Médio, não é? Isso não ficou por isso mesmo. Mais tarde, quando o filho do George Bush entra no poder, que é o George W. Bush, essa guerra vai reacender, vocês vão entender por quê. Bom, o George Bush sai do poder, né? Então, voltando aos anos 90, nós temos a entrada do presidente Bill Clinton, democrata, lembrando que o George Bush é republicano e tem um histórico de conflitos no Oriente Médio de governos republicanos, não é? Entra o Bill Clinton, ele vem com iniciativas de apaziguar o Oriente Médio. Inclusive, foi muito marcante no governo Bill Clinton a tentativa de paz entre israelenses e palestinos, que é outro conflito que eu vou explicar para vocês em um vídeo especial sobre isso. E depois que o Bill Clinton sai do poder, sai do governo dos Estados Unidos,
Nos anos de 2001, entra o filho do George Bush, o chamado George W. Bush. Ele entra na presidência dos Estados Unidos, também do Partido Republicano, e logo no primeiro ano de mandato dele, acontece uma coisa horrível que chocou o mundo inteiro. Ele sofre um ataque, ele não, o país, né, os Estados Unidos, sofrem um ataque terrorista muito cruel, muito marcante, que foi o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, né, lá em Nova York. Esse ataque foi liderado por Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, ele é o líder da Al-Qaeda, que é um grupo terrorista muito forte no Oriente Médio. E muita gente não sabe, mas o Bin Laden já trabalhou na CIA dos Estados Unidos na década de 80, entre a guerra com o Afeganistão e a União Soviética, quando a União Soviética tentou ali invadir o Afeganistão, e também no conflito Irã-Iraque, né? O Bin Laden ajudou os Estados Unidos porque ele trabalhava na CIA contra o inimigo maior daquela época, da Guerra Fria, que era a União Soviética para os Estados Unidos, não é? Bom, mas é claro, como ele trabalhou na CIA, ele conhecia, né, as falhas, as brechas no sistema, e ele arquitetou esse atentado que chocou o mundo todo, parou o mundo todo, que foi sequestrar 4 aviões cheios de gente, de civis, né, pessoas normais. Ele colocou lá sequestradores, eles aceitam morrer em nome da causa, em nome da Al-Qaeda, para levar a mensagem deles contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, etc. Então eles sequestram 4 aviões, 2 deles era para se chocar nas Torres Gêmeas, que é o símbolo comercial dos Estados Unidos, porque eram prédios comerciais de escritórios, então era o símbolo financeiro dos Estados Unidos. Um era para cair na Casa Branca, que é o símbolo político, e outro era para cair no Pentágono, que é o símbolo militar dos Estados Unidos, né? Os 2 caíram primeiro nas Torres Gêmeas, de fato, as torres vieram abaixo. Tem muita teoria da conspiração por trás, mas eu não vou abordá-las nenhumas aqui nesse vídeo, né? Vou falar mais ou menos os fatos oficiais divulgados. Então, teve esse ataque, os 2 aviões se chocaram, todo mundo morreu, claro, do avião, e muita gente morreu também da queda dessas 2 imensas torres, esses prédios altos, eram os prédios mais altos do mundo, né? Então foi realmente muito impressionante. Os outros 2 aviões conseguiram ser interceptados, e claro que foi o Bush que teve que decidir interceptar, né, desviar esses aviões para cair em outros lugares e não cair no Pentágono e na Casa Branca. É uma decisão muito difícil, porque iam matar os civis, mas pensar que eles iam morrer de qualquer maneira, né? Não sei se teria como ter um outro jeito de salvar esses voos, né? Que não morressem as pessoas, mas enfim, como foi muito rápido, né? Imagina burlar o sistema aéreo americano. Então, acho que não teve nem muito tempo de bolar um plano de salvamento desses aviões. Eles foram interceptados e todo mundo do avião, claro, morreu, dos 2 outros aviões, mas não caíram exatamente nos alvos que o Bin Laden queria. Bom, quando passou tudo isso, o presidente George W. Bush veio à tona, né, falou para todo mundo que ele declarava naquele momento guerra ao terror, colocando como terror todos os terroristas, e para ele os países que se encaixavam aí eram o Afeganistão, era o Irã e era a Coreia do Norte. Então, Estados Unidos declarou oficialmente guerra contra esses países e imediatamente invadiu o Afeganistão, porque o Bin Laden era de lá, né? No Afeganistão tem um partido político muito atuante lá, também pós anos 70, chamado Talibã. Então, para você não confundir, o Talibã não é um grupo terrorista, é um partido político. Assim como no Brasil, eu tenho o PT, tenho o PSOL, tenho a União Brasil, tenho o Podemos, né? Grupos, partidos políticos, tem o Talibã,
claro que muito mais radical, né, apoiando ditaduras no Afeganistão. E o Bin Laden era o líder do Talibã e também da Al-Qaeda. A Al-Qaeda, sim, é um grupo terrorista, tudo bem? Então, os Estados Unidos invadem imediatamente o Afeganistão em busca do Bin Laden para matar o Bin Laden, né? Enfim, ou julgar, né? Devido ao atentado que ele assumiu na televisão, na internet, divulgou para todo mundo, ele assumindo aquele atentado. Então, as buscas eram por Osama Bin Laden. Porém, quando os Estados Unidos entram no Afeganistão, eles meio que oprimem ali o Talibã, né? O Afeganistão é um país muito pobre, muito montanhoso, não tem petróleo, não tem riqueza nenhuma, desértico, né? Foi dificílimo achar o Bin Laden, porque é muito montanhoso, ele se escondia em cavernas e tal. E passou alguns anos, tipo 2001, 2002, 2003, e nada de achar o Bin Laden. E os Estados Unidos não estavam vendo vantagem nenhuma de gastar um dinheirão nessa guerra, nessa invasão com o Afeganistão. Não tinha interesse econômico nenhum para eles e eles não tinham encontrado o Bin Laden. Então estava muito feio para o presidente Bush. Aí, no seu segundo mandato, ele teve uma ideia, nada a ver, né? Mas foi a ideia que ele teve. Para mostrar serviço para o povo americano, ele resolve invadir o Iraque. Olha que coisa, o Iraque não tinha nada a ver com o conflito do 11 de setembro, né? Nada a ver com o Bin Laden, nada a ver com a Al-Qaeda, né? Até onde a gente sabe, assim, oficialmente. E ele resolve invadir o Iraque. É claro que a ONU não permite uma invasão sem motivo a um país, certo? E ele então teve que inventar um pretexto. Ele inventou que o Iraque produzia armas de destruição em massa, né, armas nucleares, e portanto ele iria invadir esse país que estava dentro do pacote de guerra ao terror dele para evitar um ataque nuclear, e assim ele mostraria algum serviço, né, no Oriente Médio. Ele invade o Iraque, encontra o Saddam Hussein, lembra dele, gente, que estava escondido também num buraco, super velho, encontra, captura o Saddam Hussein. Ninguém mais nem lembrava quem era Saddam Hussein, né, nos anos 2000. Pega o Saddam Hussein, leva ele para os Estados Unidos para ser julgado lá. Ele foi condenado à pena de morte, foi enforcado, um horror, enfim. Ou seja, matou o Saddam Hussein, invadiu o Iraque, colocou tropas lá, tentou estabelecer uma democracia americana que ele queria fazer desde os anos 90 com seu pai. Então ele meio que vinga o pai dele, né? E é claro que os Estados Unidos têm interesse de entrar no Iraque, porque o Iraque sim tem muito petróleo, o Afeganistão não tem. E ali ele fica durante anos, né, explorando todas as jazidas de petróleo e matando civis, e foi um caos essa guerra no Iraque. A chamada Segunda Guerra do Golfo, em 2003, né, entre Estados Unidos e Iraque de novo, né, mas tudo foi culpa do Bin Laden ali no início. Certo, gente? Então, no final do mandato, o Bush tá super sem popularidade, porque gastou muitos milhões de dólares nessa guerra. Ele mata o Saddam Hussein, que ninguém mais nem lembrava que existe. Ele não mata o Bin Laden, ele não consegue capturar o Bin Laden. E invade o Iraque. Então, o povo estava muito cansado dessas guerras lá, enfim, não concordava mais com ele. E para completar, os Estados Unidos sofrem uma das maiores crises desde 1929, que foi a crise dos subprimes, né? A crise no mercado imobiliário, que quebrou o país. Essa crise, como o mundo está globalizado, quebrou vários outros países do mundo, Europa, Grécia, né, Espanha, Itália, sofreram as consequências. O Brasil também sofreu as consequências dessa crise econômica. Foi em 2008, foi muito forte. Enfim, o Bush sai do poder super com o filme queimado e entra aí na presidência dos Estados Unidos o democrata chamado Barack Obama.
entra com a promessa de retirar as tropas do Iraque, né, de controlar a crise. Ele compra essas ações podres do mercado imobiliário, tenta resgatar a economia dos Estados Unidos. Ele entra no poder com uma bucha enorme, né? E o Barack Obama, consegue capturar e matar o Bin Laden. Ele encontra o Bin Laden no Paquistão, que é um país vizinho ali, né, do Afeganistão, e a inteligência, a CIA, consegue capturar. Dizem que eles pegaram uma amostra de DNA para comparar, que era o Bin Laden mesmo, mas jogaram o corpo do Bin Laden no mar para ele não ser admirado, o túmulo dele, sei lá, sabe, essas coisas bizarras assim de mártir, enfim. Muito bem, então vem todo o mandato aí do Obama. Quando o Obama sai do poder, entra o Donald Trump, que é republicano, e eu já falei para vocês que os republicanos, né, não têm boas relações com o Oriente Médio. O Trump, ele não realiza nenhuma guerra efetiva no Oriente Médio, mesmo porque os anos dele no poder foram marcados também pela pandemia do Covid-19, etc. Mas o Trump, ele faz uma coisa, ele manda retirar todos os americanos do Afeganistão que estavam lá desde 2001, manda voltar tudo embora, e em 2021 todos os americanos voltam, eles saem do Afeganistão, e quem volta a ter o poder e a influência no Afeganistão? O Talibã, com toda a sua opressão contra as mulheres, contra a própria população, né? Aquele governo bem radical. Então o Talibã volta no Afeganistão, desesperador para as pessoas de lá. Certo, então, galera, é claro, esses conflitos que eu expliquei para vocês foi muito rápido, né? O vídeo é curto, eu só falei os pontos principais, tem mais um monte de coisa envolvida, de interesses, de detalhes, mas eu só queria passar mesmo o basicão para você entender, ir bem na sua provinha, e pelo menos ficar por dentro do que aconteceu lá. São muitos nomes, né? Muitos países, mas dá uma estudada no seu mapa do Oriente Médio, né? Procure entender quantos refugiados tiveram, quantos mortos, quem causou isso. Hoje a gente está com outro conflito lá, que é entre os israelenses e os palestinos, muito sério. Eu prometo gravar um vídeo só sobre isso para vocês, mas por hoje eu acho que já falei bastante, deu aí para abranger bastante conflito do Oriente Médio, principalmente os mais recentes. Então, muito obrigada pela atenção, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado, e um beijinho, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau!